Bem-vindo ao capítulo 1 do Manual de Força-Tarefa para Emergências, Task Force. Aqui trataremos sobre os fundamentos, papéis e capacidades. Este vídeo em formato podcast foi criado para você entender o que define uma força-tarefa operacional de verdade, como ela se organiza, quais são as funções essenciais dentro do time e quais capacidades precisam existir para que a resposta seja rápida, segura e eficiente. Saiba que toda emergência é, antes de qualquer coisa, um teste radical de tempo, gente e logística. E quando a boa vontade trabalha sem método, o resultado costuma ser previsível, apresentando dispersão de esforços, tarefas duplicadas, áreas críticas sem cobertura e exaustão da equipe. Por isso, este capítulo apresenta uma base objetiva para transformar a ação em resultado com observação do essencial, decisão com foco e execução coordenada, com mentalidade profissional e padrão de prontidão. Este conteúdo faz parte da formação da Universidade Corporativa da Bombeiros Unidos Sem Fronteiras e foi desenvolvido pelo autor para operadores de resgate, bombeiros, socorristas e lideranças que atuam em incidentes complexos, emergências urbanas e operações com múltiplas frentes. Recomendo que assista com atenção e, se possível, anote os pontos-chaves. Este capítulo sustenta toda a lógica operacional dos próximos módulos. Apoie esse projeto. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Compartilhe com sua equipe. Comente de qual cidade e estado você está assistindo. Agora vamos ao vídeo podcast. Olha, hoje a gente tem em mãos um material que à primeira vista pode parecer um pouco árido. É o capítulo introdutório de um manual operacional de força-tarefa. Mas a nossa missão aqui é justamente ir além da superfície. Para quem está se preparando para ser um operador, passando por um curso de formação agora, este capítulo é a base de tudo. É o que vem antes de qualquer técnica, sabe? É a mentalidade. E essa parte mais importante. Muita gente acha que o trabalho de uma força-tarefa começa com a ação, com o resgate em si. Mas o manual deixa claro que começa muito antes, na forma de pensar. É como ter um sistema operacional instalado na cabeça de cada membro. Um software em comum. Exato. Olha, tem uma frase no material que a gente recebeu que é, assim, um soco no estômago, mas define perfeitamente o ponto de partida da nossa conversa hoje. E qual é? Diz assim: toda emergência é, antes de qualquer coisa, um teste radical de tempo, gente e logística. Nossa, é forte. É muito forte. A gente consegue quase sentir o cenário, sabe? O relógio correndo rápido demais, o mapa da cidade mudando antes da tinta secar. E a bateria das pessoas, né? Energia física e mental chegando no vermelho. Exatamente. E é nesse caos que a gente vai mergulhar. A nossa missão aqui é desvendar o método que um manual de operações de emergência propõe. Certo. E o foco não é no heroísmo de cinema, sabe? Aquele impulso individual, mas em algo muito mais estruturado, como pegar a boa vontade do mundo e transformar em ação que funciona com segurança na hora que a sirene toca. E eles já apontam a falha mais comum, né? Apontam a dispersão de esforços. Exato. E o problema de fundo, o que o material chama de falta de uma linguagem operacional comum. O que seria isso na prática? É como se o gestor, lá no posto de comando, estivesse olhando um mapa e o operador, na ponta, no meio da lama, estivesse olhando outro completamente diferente. E aí a coisa não se encaixa. Não se encaixa. A força-tarefa vira uma colcha de retalhos. É um mosaico de boas intenções desalinhadas. Todo mundo querendo ajudar, mas cada um puxando para um lado. É o famoso ajudar atrapalhando, só que numa escala muito maior. Perfeito. É isso. É um time montando um ponto de apoio num lugar sem acesso à água, outro abrindo uma nova frente de trabalho enquanto a principal nem tem comunicação estável ainda. E esses pequenos desencontros viram uma bola de neve. Viram um problema gigantesco que paralisa a operação inteira. Ok, então vamos para o que me pareceu a ideia mais transformadora do material. Uma mudança de chave mesmo. Eles propõem um princípio que é capacidade antes de etiqueta. Ah, sim. A gente está acostumado a ouvir falar de equipes USR,
equipes leves, pesadas. Esses rótulos todos. Exato. Mas eles argumentam que no terreno, na prática, essa não é a pergunta que importa de verdade. Precisamente, pensar por capacidades é trocar a pergunta que nome está no nosso uniforme Certo. por que músculos a gente precisa contrair agora, nas próximas 6 horas. É uma mudança total de foco do que a equipe é para o que a equipe faz. E eles quebram isso em blocos, nesses músculos, como você falou. Quais seriam? Pensa no básico para qualquer operação funcionar. Você precisa de coordenação e planejamento. Para saber para onde ir. Exato. Precisa de logística para garantir que o combustível, a água, o equipamento, que tudo chegue. Uhum. E, claro, as operações de campo com o pessoal na linha de frente. Certo. A espinha dorsal de qualquer resposta. Sem isso, nada acontece. Exatamente. Mas aí vem as camadas que fazem a diferença e que muitas vezes são esquecidas no calor do momento. Como o quê? Comunicações e tecnologia, porque sem rádio não existe equipe, né? Inteligência e avaliação rápida para entender o cenário sem passar dias coletando dados. Sim. E também segurança, saúde e apoio humanitário. Cada um é um músculo que pode ou não ser acionado dependendo do que o desastre exige naquele momento. E isso, na prática, muda tudo. Num dos exemplos que eles dão, de uma enchente urbana. Sim. A tentação é sair tentando ajudar todo mundo ao mesmo tempo em todos os bairros. É o impulso natural. Mas a disciplina do método é o contrário, né? Parece que é mais sobre escolher o que não fazer. Exatamente. A disciplina é dizer, ok, pessoal, nas próximas 6 horas, nossos únicos 3 objetivos são esses. Por exemplo, 1. Estabelecer uma rota segura até o bairro X. 2. Montar um ponto de água potável no ginásio. E 3. Evacuar as 15 famílias da rua Y. Foco absoluto. e todo o resto naquele momento? É ruído. No outro exemplo do vendaval, a lógica é parecida. A pressa de mandar veículos para todo lado sem pensar na logística por trás. Gera o caos. É o caos. Comboios que se perdem, caminhões que voltam vazios, equipes que ficam isoladas. Então, para eles, Um avanço seguro só acontece quando a mobilidade vira uma capacidade prioritária. Não é só sair correndo. é ter um plano. Constante. É ritmo, não é correria. E essa disciplina toda, esse ritmo, se apoia no que eles chamam de tripé. Isso. 3 pilares que, juntos, criam um chão firme para a operação não desmoronar sob a pressão. Exato. E o primeiro pilar é justamente esse que a gente já falou. Capacidade ao centro. Certo. A força-tarefa tem que ser como água, sabe? Se moldar o problema. A identidade da equipe não está no adesivo do capacete, mas na forma como ela trabalha. Ou seja, hoje a missão é resgate, amanhã... Amanhã pode ser montar um abrigo. A forma muda, mas o método por trás, a gramática da operação, continua a mesma. Faz sentido. O segundo pilar me pareceu uma quebra de paradigma. Escala é consequência. Sim, A gente tende a achar que quanto maior a equipe, melhor a resposta. Mas eles questionam muito isso. questionam totalmente. Eles trocam a ideia de tamanho por níveis de esforço. E o primeiro nível, talvez o mais importante, é o mínimo viável. Mínimo viável. É a decisão consciente de começar pequeno, mas começar certo. Espera um pouco. A frase que eles usam para isso é forte. Entrar no território sem se quebrar. É forte, né? Isso quer dizer que a tendência natural é a equipe chegar com tudo e se esgotar logo no primeiro dia. Exatamente. A adrenalina, a pressão, a vontade de ajudar, tudo te empurra para tentar resolver tudo de uma vez. E o mínimo viável é um freio disso. É um freio de arrumação. É a disciplina de perguntar qual é a única coisa que, se a gente fizer bem nas próximas 6 horas, muda o jogo e nos permite dar o próximo passo com segurança. É começar pequeno para poder durar. Exatamente. E depois desse primeiro passo? Aí você pode evoluir para o nível estabilizado. É o que eles chamam de a respiração longa da operação. Ok. Aqui as funções já estão mais distribuídas, a logística está funcionando, a equipe consegue se sustentar por dias. E o último nível é o ampliado, quando você já opera com redundância, com parceiros e consegue absorver falhas sem que a operação inteira pare. E mudar de nível não é bom nem ruim, é só... É uma leitura honesta do que o terreno e a sua própria equipe permitem fazer. Ok. Capacidade no centro, escala como consequência. E aí vem o terceiro pilar que, olha,
Soa quase como uma heresia no meio do caos, né? Sim. Rotina é proteção. E esse é o que mais pega as pessoas de surpresa, eu acho. A gente associa emergência com improviso, com quebrar todas as regras. Exato. Rotina soa como burocracia, papelada, a última coisa que alguém quer quando cada segundo conta. Parece um contrassenso. Mas a ideia aqui é outra. Rotina não é preencher um formulário de 3 vias. Certo. É, por exemplo, ter aquela reunião rápida de 15 minutos de pé no início de cada turno. Sempre a mesma coisa. Sempre os mesmos tópicos na mesma ordem. Segurança, objetivos de ontem, objetivos para hoje, recursos. Essa previsibilidade tira um peso mental gigantesco da equipe. Ninguém precisa ficar adivinhando o que vai acontecer. Isso economiza energia cognitiva, que é um dos recursos mais preciosos numa crise. Ok, entendi a base. Capacidade, escala, rotina. É a filosofia. Mas no meio do caos, com o rádio apitando, como isso vira ação de verdade? A resposta está no ritmo de trabalho. Certo. Eles usam uma metáfora ótima, que emergências são rios que mudam de curso. Gostei. Não adianta ter um plano detalhado para os próximos 5 dias, porque em 5 horas o rio já mudou. Faz sentido. Por isso, a operação é organizada em ciclos curtos, de 6 a 8 horas, e cada ciclo segue 5 verbos: observar, decidir, executar, verificar e aprender. É o ciclo ODEVA. ODEVA. Vamos passar por ele. Começa com observar. Isso. E a chave aqui é não cair na tentação da coleta infinita de dados. Aham. O objetivo não é saber tudo sobre tudo. É identificar as 3 ou 4 variáveis que realmente importam agora. Qual a previsão do tempo? Qual a condição daquela única ponte que ainda está de pé? E tem um tempo limite para isso. Tem 15, 30 minutos no máximo, para evitar a paralisia por análise. Observou, coletou o essencial. Próximo passo, decidir. E aqui a observação vira plano. O líder pega aquela síntese do cenário e transforma em 3 a 5 objetivos claros, mensuráveis, para aquele turno. E aqui entra um conceito fundamental que eles chamam de produto mínimo. Produto mínimo não é fazer o mínimo possível, imagino eu. De jeito nenhum. Não é o mínimo relaxado, é o mínimo eficaz. O que seria isso? É entregar algo que realmente muda a realidade e permite o próximo passo. Não adianta prometer, vamos limpar a cidade. O produto mínimo eficaz é, vamos desobstruir a rua principal até o hospital até às 18 horas. É concreto, verificável. E destrava outras ações. Exato. Decidido. A terceira etapa é? Executar. E a palavra-chave aqui é ritmo, não correria. Os objetivos viram tarefas curtas, com nomes e sobrenomes responsáveis por elas. Com responsabilidade clara. Claríssima. E a disciplina de comunicação é brutal. Um exemplo são as checagens de rádio em horários fixos. Por exemplo, todo mundo reporta nos minutos 00 e 30 de cada hora. E a frase que eles usam para reforçar isso é um lembrete poderoso, sabe? E qual é? Silêncio não é paz, é alarme. Se uma equipe não chama no horário combinado, não se interpreta como, tá tudo bem. Não. É um alerta vermelho. Dispara um protocolo de verificação na hora. Cara, isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva sobre o silêncio no rádio. É até arrepiante, na verdade. É. Depois de executar, vem o verificar. É o momento de, como eles dizem, pôr a régua nas promessas. Gosto da expressão. É. Uma checagem no meio do turno para ver se o plano ainda faz sentido e fazer ajustes, e outro no final para prestar contas, o que dissemos que faríamos, o que de fato entregamos. E a diferença? Por quê? Exato. E não é caça às bruxas, é uma ferramenta de gestão em tempo real para manter a operação nos trilhos. E para fechar o ciclo? Aprender. O famoso AR, o After Action Review, a revisão pós-ação. Mas o ponto crucial é que a lição não pode virar poesia em um relatório que vai para a gaveta. Tem que virar ação. Tem que virar uma mudança concreta na rotina do próximo ciclo. Se uma sinalização não funcionou, ela é trocada. Se o horário do rádio se mostrou irrealista, ele é ajustado. A equipe evolui durante a crise. Exatamente.
e não apenas depois dela. E no meio de todo esse método, dessa disciplina quase militar, o material coloca o fator humano bem no centro da discussão. Sim, Tem uma frase que me marcou. Fadiga não é detalhe, é risco. totalmente. E a segurança não é tratada como mais uma tarefa na lista. Ela é tratada como a borda da mesa. A borda da mesa. É. Ou seja, se o trabalho não pode ser feito com segurança, ele simplesmente não é feito. Ponto final. Não tem negociação. Isso me leva a outro conceito forte deles, a ética do limite. Ah, sim. Dizer não deve ser uma das coisas mais difíceis de se fazer numa emergência, quando todo mundo espera que você seja um super-herói. Com certeza. A pressão para prometer mais do que se pode entregar é gigantesca. E o método propõe o oposto. O oposto, dizer não podemos chegar naquela área hoje por segurança ou não temos capacidade para montar mais um abrigo agora, não é visto como falha, É visto como o quê, então? como um ato de responsabilidade profissional. É o que protege a equipe do esgotamento e a comunidade de falsas esperanças. Como eles dizem, a diferença entre improviso e competência é simples. Qual? Um depende da sorte, o outro depende do treinamento. E essa lógica de clareza e honestidade se estende para fora, né? Para a interação com os outros. Porque nenhuma força-tarefa trabalha numa bolha. De jeito nenhum. E eles sugerem algo que, assim, parece óbvio, Sim. mas que na correria é sempre esquecido. O que, por exemplo? Que o primeiro mapa a ser feito quando se chega no local não é o mapa das ruas. Ah, é. É. E qual é o mapa dos atores? Quem é a prefeitura? Quem é a defesa civil? Onde está o pessoal da saúde? Quem são as lideranças comunitárias que realmente conhecem o território? E como é a interação com eles? É muito pragmática. A comunicação se baseia numa gramática simples de pedidos e ofertas. Pedidos e ofertas. Os pedidos são diretos, sobre o essencial. Precisamos de acesso a esta área, precisamos de informação sobre as redes de esgoto, precisamos de segurança para nossa equipe. Certo. E as ofertas? Precisam ser igualmente concretas e verificáveis. Nada de promessas vagas como estamos aqui para apoiar. Exato. Em vez disso, a abordagem é: temos capacidade para montar um ponto de distribuição de água com X litros por hora que estará operando na praça central das 8 da manhã às 6 da tarde. Entendi. Essa clareza aí na comunicação, essa honestidade sobre o que você pode e não pode fazer, é o que constrói confiança muito rápido. E confiança é a moeda mais valiosa num cenário de desastre. Então, amarrando tudo isso, o que esse material propõe, no fundo, é uma virada de chave fundamental. Sim. É sair de uma cultura de resposta baseada no improviso e no heroísmo individual Isso. por uma abordagem que se ancora na disciplina, no método, em rotinas que protegem todo mundo, tanto quem responde quanto quem é afetado. Perfeito. É isso. Esses princípios todos, capacidade, escala, rotina e o ciclo DEVA, não são uma camisa de força para engessar a operação. Pelo contrário, Pelo contrário, são como trilhos, um vocabulário comum que permite que a equipe se adapte com muito mais segurança e velocidade a qualquer cenário. então não importa se é enchente, deslizamento, Não importa. Seja enchente, vendaval ou crise sanitária, a lógica para começar a resposta é a mesma. E isso permite entregar mais, com mais segurança e em menos tempo. Para a gente encerrar, fica uma provocação que o próprio material inspira. Eles mencionam a existência de ruídos previsíveis na interação entre as diferentes agências que chegam para ajudar. Ah, sim. Coisas como duplicidade de pedidos, disputa por recursos, até por território. E sugerem antídotos para isso. Sim, é a constatação de que o caos humano é tão certo quanto o caos físico. E isso leva a uma reflexão final, talvez. Qual seria? Se esses atritos entre as pessoas e as organizações numa crise são tão previsíveis quanto a chuva que vai cair, qual é o verdadeiro papel do treinamento? Será que ele não deveria focar tanto em construir esses antídotos sociais e de comunicação, quanto foca em ensinar a operar um equipamento? É um bom ponto. Talvez a preparação mais eficaz para uma emergência não comece com a compra de um novo caminhão, mas com as conversas difíceis e os acordos claros construídos muito antes de qualquer sirene precisar ser ligado.